Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar de capacitação e treinamento. Fique conosco que o papo está bem bacana. Você já imaginou como as coisas funcionam? O porquê de tudo ser igual em diversos restaurantes ou redes de fast food? Alguém analisou e criou um processo, otimizando esses tempos, como podemos citar no filme Fome de Poder, que retrata a história dos Arcos Dourados, ou como conhecemos, McDonald's. Para os íntimos aqui no Brasil, o famoso Mac. E para nos explicar um pouco sobre a arte de treinar, temos convidado o Edson Macedo. Ele é formado em Gestão de Recursos Humanos e MBA em Gestão Escolar. Teve passagens pelo Extra, SESI, Celete, Vivenda do Camarão e atualmente na maior rede de pizzarias do mundo, com cerca de 15 mil restaurantes e quiosques, com presença em 130 países. E aí, já descobriram qual que é? Se você pensou ou disse Pizza Hut, parabéns, você acertou. Seja bem-vindo, Edson. Oh, obrigado. Vamos lá. Edson, vamos lá. Conta para quem está ouvindo aí quem é o Edson, quem é a pessoa ou profissional. Muito bem. Primeiro de tudo, obrigado, Rogério, pelo convite, pela oportunidade de poder falar da área de treinamento, que é uma área fantástica, uma área que eu admiro bastante. Bom, eu sou o Edson, hoje eu tenho 41 anos de idade, mas essa parte a gente não conta, né? Então esconde, por favor. Bom, na área de treinamento, particularmente falando, eu atuo há 8 anos e a minha formação é justamente pensando nesta parte, então esse sou eu. Tudo aquilo que eu procuro sempre fazer, tanto na área de educação quanto na área profissional, é voltado para aquilo que eu gosto de fazer, né? Porque, como um grande sábio já disse, né? Faça o que você ama e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. Bom, aí você até explanou um pouquinho das minhas experiências e tal, e lá no começo você até cita McDonald's, e foi aí a minha bela porta de entrada no McDonald's, que vamos colocar aí, vamos dar nome aos donos da marca, os donos, a culpa é do Cabral? Não, a culpa é do Rogério, foi assim que eu entrei no McDonald's, onde eu fiquei por 4 anos, né? Trabalhei lá durante bastante tempo, faz mais de 20 anos que eu saí de lá, mas o MEC, ele é literalmente uma grande escola, né? Ele é uma grande oportunidade. E é justamente por conta do MEC, de ter o nome do McDonald's no meu currículo, na minha história de vida, que esses grandes nomes que você citou, o Extra Hipermercados, o SESI São Paulo, hoje a Pizza Hut e também a Vivenda do Camarão, é por conta deste nome, McDonald's, que eu estive e estou nessas grandes marcas. Então, é justamente por conta disso que essa porta de entrada me fez chegar até aqui. Você falou aí, 21 anos atrás eu encerrava um ciclo de 5 anos no McDonald's. De fato, é uma baita de uma escola. A gente trabalhou junto. Na época, que quem tá ouvindo, né? O Edson, ele foi na loja que eu trabalhava ali na Vila Prudente, tendo treinamento para uma abertura de uma loja que já não existe mais, ali em São Mateus, ali próximo do terminal. Então, tivemos o prazer de trabalhar juntos aí. Não vamos falar o ano, mas né, faz as contas aí, gente. 26 anos atrás, aí vocês chegam na data. Isso, chuta aí. Dando uma olhadinha no seu perfil, Edson, a gente vê que teve algumas mudanças aí no percurso, né? Mas você, de fato, se solidificou com treinamento. O que te fez definir, falar assim, cara, eu quero focar em treinamento. Por quê? Foi mais ou menos assim. Na época que eu decidi trabalhar com treinamento, foi a época que eu trabalhava no SESI São Paulo, e foi, inclusive, a última unidade escolar do SESI, porque eu fiquei mais 2 anos em uma outra área dentro do SESI, nessa época. E, na época, eu fazia faculdade de administração. Eu não cheguei a concluir, mas
Naquele ano, eu tive aula de recursos humanos com uma professora de uma psicóloga. Ela estava dando aula de recursos humanos e foi aí que ela apresentou as áreas do RH. E dentre as áreas do RH apareceu o treinamento e desenvolvimento. E a forma como ela falou de treinamento e desenvolvimento, aquilo literalmente encheu os meus olhos e me fez querer me formar em RH. Na época, a minha intenção era me formar administrador e fazer uma pós-graduação em recursos humanos, hoje chamado de gestão de pessoas, né? E foi por isso que eu decidi, naquele momento, que eu queria lidar com pessoas. E aí misturou um pouco, porque na época eu era secretário escolar, eu já lidava com muita gente, já lidava com professores, com alunos, com diretores, coordenadores pedagógicos, eu lidava com os inspetores, era muita gente, e literalmente eu tinha que fazer uma gestão de pessoas, porque um dos papéis do secretário escolar é fazer a gestão interna, a parte burocrática, vamos chamar assim, da parte de RH, né, o famoso DP. Então, uma parte era eu que fazia ali naquela época. E uma coisa somou a outra, o que eu já fazia, mais o que eu estava aprendendo na faculdade, então virou uma grande oportunidade que eu quis abraçar naquele momento. Bacana. Tava aqui pensando, você estava falando, você foi treinador no MEC também, então assim, acho que a partir do momento que você, não necessariamente, né, é óbvio que se você vira supervisor, líder, coordenador, o que seja, isso te impõe uma responsabilidade para ter um pouco de RH. Acho que o RH deveria estar na base de todo mundo, né? Que é fazer gestão de pessoas, planejamento financeiro, né? Saber calcular as despesas, não gastar mais do que se ganha. Isso deveriam ser matérias base, né? E você falou, pô, cuidar de pessoas. Na época lá no MEC, eu lembro que a gente cuidava, pô, da cozinha, cuidava do balcão, do atendimento, da limpeza, da parte externa, né? Quando não, a gente era o braço do coordenador que cuidava, né, da lojinha, vamos dizer assim, chegando a ser até gerente. Então, a base que a gente teve foi muito boa, né? Então, é pau pra toda obra mesmo, né? Sim, teve uma época, inclusive, no MEC, que a estrutura do MEC ela era bem diferente, né? Quando eu falo em estrutura, eu falo em organograma de restaurante. A gente tinha lá os atendentes, os treinadores, coordenadores de equipe, segundos assistentes, primeiro assistente e o gerente operador da loja, né? Na loja de São Mateus, a gente, que hoje não existe mais, mas por incrível que pareça, vai abrir uma outra pertinho aqui da minha casa, quase a minha esquina. Eu tô aqui só esperando, porque eu quero estar lá no dia. Mentira, eu vou estar trabalhando provavelmente. Bom, voltando ao que eu estava falando, o que acontece? Aqui na loja de São Mateus não comportava a presença do gerente operador. Então, quem gerenciava a loja era o primeiro assistente. Então, nós tínhamos um primeiro assistente, 2 segundos assistentes, um coordenador de manhã, 2 coordenadores à noite, um treinador de manhã, que era eu, e mais, acho que 4 ou 5 treinadores à noite. Então, todo o treinamento da parte da galera da manhã, da galera da abertura, né, como a gente chamava, era eu que tinha que fazer. E muitas vezes, quando o coordenador estava de folga, ou quando acontecia alguma coisa e tinha que trocar o horário do coordenador da manhã, quem fazia o papel de coordenação era eu. E aí foi literalmente assim, a trancos e barrancos naquela época que eu aprendi a lidar com pessoas. Porém, naquela época, a gente tinha uma coisa que hoje em dia se tornou moda. Quer dizer, não tinha uma coisa que hoje se tornou moda, né? As pessoas hoje em dia têm... Você não pode falar um A um pouquinho diferente que a pessoa já começa a se incomodar, já começa, né, a falar que é bullying, falar que é abuso, que não sei o quê. Naquela época você podia brincar, você podia fazer do ambiente um ambiente bacana, um ambiente legal, dava para você dar risada alta, e aquilo era o McDonald's. Então o McDonald's, ele era um lugar de pessoas felizes, né? As pessoas que não se adaptavam ao sistema de trabalho do McDonald's, que todo mundo chama de, hoje sempre chamaram de Mac escravo, né? Porque o Mac ele puxa bastante da gente, mas o trabalho que a gente executava no Mac não era difícil, ele só era corrido, assim como é em qualquer sistema de fast food.
Só que como o McDonald's foi um dos primeiros a chegar, ele vai ser sempre o grande vilão para todo mundo. Mas lá naquela época, a gente conseguia trabalhar com as pessoas e orientar as pessoas, e quem conseguia passar mais de 3 meses dentro de um McDonald's, nossa, já tinha tudo na vida. Porque em 3 meses você conseguia aprender a operar um restaurante do McDonald's, sabendo fazer todas as coisas. E hoje em dia, todo mundo que já trabalhou no Mac, todo mundo que já teve essa oportunidade, se colocar bem a mão na consciência, vai saber que o McDonald's é uma tremenda escola, ele ensina muito, mas não só você gerir um negócio. Ele não te ensina só como que você deve calcular o seu custo, a sua despesa, quanto que você vai ganhar, qual vai ser o seu lucro, não. Ele te ensina a olhar para frente, pensando nas pessoas. Por quê? É como hoje eu ensino na Pizza Hut para todo mundo. Se eu tiver num restaurante 3 membros gerenciais e 10 atendentes, e eu tirar os 10 atendentes da loja, os 3 gerentes conseguem levar o restaurante. Mas quem consegue fazer o trabalho deles? Né? Então, os atendentes são pessoas muito importantes. Todos dentro da loja são muito importantes, né? Só que aí, se o gerente não tiver essa noção de que se ele não cuidar das pessoas, se ele não tratar das pessoas, se ele não tiver, como a gente pode chamar de ter as pessoas na palma da mão, ele não tem nada. Ele pode lutar, batalhar, ele pode fazer o que ele quiser, ou ela não faz, né? Essa pessoa não vai conseguir nada, porque se você não cuida bem das pessoas, o seu resultado não vem. Né? A conta matemática, é bem simples nesse caso. No caso, isso para qualquer coisa, né? Uhum. No último episódio que eu gravei com o Kleber, a gente estava falando sobre a evolução do design, tudo, né? A gente está falando de péssimas experiências, né? Eu trabalhei 1 mês como PJ numa empresa que o cara gritava do começo ao fim do dia. O dano emocional para mim foi muito alto. Então, quando você fala de cuidar de pessoas, ela toca nesse sentido, né? Que é sutil, porque querendo ou não, é uma pessoa. Por mais que você esteja pagando o cara, ele seja contratado, tem as regras, tem sentimentos por trás. Eu não sei se o mau humor que o Edson tá hoje, por exemplo, é porque aconteceu algum acidente com animal de estimação, com alguém da família, a gente não sabe. Então a gente tem muito do julgamento, a gente julga as pessoas. Pô, o cara tá corpo mole, não sei o quê. Ou o cara tem um dia difícil, ninguém entende. Cara, eu lembro, isso é engraçado, eu não tinha condições, né? Hoje eu tô melhor do que eu estava antes. Mas eu ia de bicicleta, eu caí na Avenida Anhamelo, abri o queixo, continuei indo pro Mac. Quando a coordenadora viu, ela fez uma cara de desespero. O cara encatou e levou pro Santa Marcelina. Tomei 4 pontos no queixo. Saí de Santa Marcelina, voltei pro Mac pra pegar a bicicleta. Já deixei o atestado e voltei de bicicleta. Eles falaram, você é louco, cara. Mas é o compromisso. São histórias, né? Mas aí, quando você coloca que o gerente, ele toca. Mas, por exemplo, se você olhar pra gente lá no Mac na época, você sabe bater caixa. Você sabe fazer abertura, você sabe fazer fechamento, você tem todos os processos. E tinha só pessoas que falam, não, só quero trabalhar aqui nesse horário das 11 às 4, que é o horário mais light. No Mac, falando um pouco para o pessoal, você tem praticamente 5 faixas de horário. Você tem o pessoal que faz recebimento na madrugada, não sei se continua na madrugada, mas antigamente era na madrugada. Algumas você tem o lojas, pessoal da abertura. Você tem a abertura, né? Propriamente como você falou, que é a limpeza dos salões, lavagem dos equipamentos, né? Todo o processo. Loja de rua, você tem a limpeza externa, volta nos quarteirões, não sei se eles fazem ainda para tirar a sujeira, né? Manter nas praças. Nessa parte agora a abertura. Tá diferente. Então, faz anos, estou falando, 21 anos atrás era assim, né? Isso. Hoje em dia... Mudou muito. Nossa, a minha a roupa política era de break deles, então, tá totalmente diferente. A roupa era vinho com listrinhas, né? Eu tenho Hoje uma já mudou foto com essa bastante. roupa. Eu tenho uma foto com essa roupa. Eu tenho e tenho o PTT ainda, guardado Você tem? aqui, junto com alguns manuais. Né? Tenho, o PTT ainda tá guardadinho aqui, cara. Literalmente, eu preciso dele emprestado.
Depois a gente conversa. O PTT aqui, pessoal, é o plano de treinamento de treinador. Tem um calhamaço de instruções. Você tem que saber, assim, detalhes absurdos, absurdos, absurdos. Na loja que eu tava fazendo manutenção, eu fazia de tudo, né? Eu saí de lá praticamente virando coordenador, para virar boy no Itaú, e aí seguir a vida onde eu tô. Mas voltando para cá, a gente tá falando de um monte de perrengue, né? É, Mas quais são os desafios, Edson, para fazer a capacitação aí em lojas que você trabalha, seja restaurantes, enfim? bom, hoje nós temos, para quem trabalha na área de treinamento, principalmente na área de fast food, nós temos aí uma série de coisas que são, vamos chamar de desafios, tá? A primeira delas que a gente encontra é o bendito do turnover. Para quem não sabe o que é turnover, nada mais é do que a rotatividade de pessoas dentro de uma empresa, é a entrada de pessoas novas, a saída de pessoas experientes, isso gera um certo custo para a empresa, mas além da questão monetária, tem a questão de treinamento, porque você investe um tempo naquela pessoa, um treinamento, uma orientação, um ensino, e de repente aquela pessoa sai e por N motivos diferentes, tá? Então, esse é um dos primeiros problemas que nós temos. O segundo é porque uma coisa que eu tenho observado, e que é uma grande realidade hoje em dia, da maioria dos brasileiros, brasileiro não lê. Brasileiro não tem hábito de leitura. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, nós temos uma pessoa nova no nosso departamento, na Pizza Hut, na área de treinamento da Pizza Hut, e na sexta-feira passada, eu disparei um e-mail informando sobre o treinamento de um novo gerente que está entrando na empresa e chamando essa pessoa para ser responsável por acompanhar o treinamento. Nas orientações que eu coloquei, estão todos os dados dele, tá tudo bonitinho, e o horário em que ele ia começar a treinar, em qual loja, com o endereço e tudo mais. A pessoa disse que leu o e-mail de ponta a ponta, só não viu o horário. Ou seja, o gerente chegou na loja no horário programado, a loja se preparou, todo mundo se preparou, menos a pessoa da nossa equipe. Aí, logo cedo, eu já recebo um monte de ligação, porque o gerente chegou, você avisou, você falou, você não sei o quê. Aí toca eu ir lá pro bendito WhatsApp e olhar todas as mensagens que eu mandei, se eu tinha falado, se eu não tinha. Peguei o e-mail, eu olhei o e-mail e falei, gente, nas mensagens do WhatsApp eu não falei, mas no corpo do e-mail está bem especificado em negrito, informando que o horário era aquele. Então, quem estava copiado no e-mail já sabia. Então, hoje, uma das grandes dificuldades é essa: as pessoas não leem. Automaticamente, como as pessoas não têm essa noção de leitura, o hábito da leitura, melhor dizendo, elas também não têm a compreensão textual. Então, as pessoas não sabem onde coloca a vírgula, onde coloca um ponto final, o que é um ponto e vírgula, onde vai um parágrafo, para que serve um parágrafo e tal. Então, às vezes, você escreve a informação de um jeito e lá na outra ponta a pessoa não tem essa compreensão, né, do texto, ela entende aquilo às vezes como se você estivesse gritando com ela, brigando com ela, como se você estivesse mandando nela. Então, hoje, trazendo para a área da educação, né, que é a minha atual área de formação, vamos chamar assim, esse é o problema. As pessoas não leem e não têm compreensão de texto. Trazendo para a parte física do processo, nós temos um outro problema que nós estávamos analisando, não só na pizza, mas dentro da área de fast food de um modo geral, e até mesmo avançando para outras empresas, que é o seguinte: hoje nós estamos em pandemia, e por conta da pandemia, instalou-se o bendito do home office. Só que, por exemplo, eu não consigo fazer uma pizza da Pizza Hut da minha casa para mandar para você, cliente. Eu tenho que fazer no restaurante, certo? Se conseguir, manda para mim que eu gosto, hein? Então, o que acontece? Hoje, se você pegar percentualmente falando, a maior parte da população, vamos pegar de São Paulo como exemplo, a cidade de São Paulo, ela está concentrada na zona leste ou na zona sul da cidade. E nós temos lojas espalhadas por toda a cidade, né? Não só a cidade, mas como estado e vários estados brasileiros também. Nós só não estamos presentes em 3 estados. E o que acontece?
Muitas vezes, eu só consigo contratar uma pessoa para trabalhar, por exemplo, na nossa loja da Vila Clementino, que fica ali próximo da estação Santa Cruz do metrô, uma pessoa que venha da Zona Leste, da região de Itaquera, Guaianazes, Itaim Paulista e tudo mais. Essa pessoa, dentro de transporte público, ela vai levar cerca de 1h30 a 2 horas para ir trabalhar. E para voltar, às vezes, ela leva mais, porque ela vai sair 10, 11 horas da noite, a quantidade de ônibus na rua já é menor. Então, isso gera um desgaste nas pessoas. E aí vem a pergunta, mas por que não se contrata pessoas ali da própria região? Por quê? O público que a pizza procura atender, normalmente, é um público que não está buscando o seu primeiro emprego, não está buscando trabalhar de final de semana, são pessoas que não querem trabalhar no seu feriado. Então, para nós, o processo de contratação se torna um pouco mais difícil, né? E isso também se torna um outro problema, é um outro desafio nesse sentido. E aí, nós temos que ir aumentando, né, o raio de busca das pessoas. Automaticamente, quanto mais próximo das periferias você chega, mais dificultoso é encontrar pessoas com nível de educação, e educação que eu falo é a nível de ensino fundamental, ensino médio, não a educação que vem do berço, que vem de casa, para deixar bem claro. Então, aí você começa a encontrar aquelas pessoas que não fazem leitura, que não têm compreensão de texto, que você não pode, sei lá, falar com ela, enquanto você está aqui digitando um documento, você não pode virar o pescoço para falar com ela, que ela já vai achar que você está fazendo pouco caso ou alguma coisa do gênero. Então, torna-se um pouquinho mais complicado, porque fazer a gestão dessas pessoas, você tem que ter um cuidado maior, um olhar melhor, porque todas as operações de fast food, todas, sem exceção, a gente sempre prefere pegar pessoas para começar a trabalhar, por exemplo, um atendente, de preferência pessoas que não tenham noção nenhuma do que é ser um atendente dentro da área de fast food. Porque a gente consegue ensinar todo o processo, desde o início, como é que ele funciona. Quando você pega uma pessoa mais experiente, ela já vem com alguns vícios. E aí se torna mais um problema, né? E aí, sei lá, acho que eu me estendi um pouquinho na resposta, mas deu para entender mais ou menos um pouquinho dos nossos grandes desafios para treinar pessoas hoje em dia. Não, mas você foi falando, você me foi lembrando de muita coisa. Né, quando fui preencher a ficha cadastral na loja do Palhaço, o Carlos Silveira, que era o GO na época, acho que ele se aposentou tem aí uns 4 anos atrás. Teve um evento com o Marcelo Nóbrega, que era o RH na época, acho que ele já não está mais na frente dos Arcos Dourados, que eles fizeram um negócio chamado Mac Encontros. Né? Esse pin é exclusivo, eu tenho tá guardadinho aqui. Tá? Esse daí foi bem legal. Eles comentaram que o Silveira tinha se aposentado, acho que foi em 19 que ele se aposentou. E o Silveira era um cara muito engraçado. Né? E a primeira pergunta que ele falou foi isso. Você sabe que você não vai ter mais final de semana? Isso aí. Você sabe que você não vai mais viajar com seus pais no feriado? Isso aí. Você sabe que você vai ter que fazer comida sozinha quando seus pais forem viajar? Isso aí. Tem algum problema? Não. Tipo, gente, é assim. Você vai trabalhar em fast food? Sei lá, 6x1, né? Na época que a gente trabalhava era 5x2, acho que é 6x1 agora que mudou, né? Sim. E eu entrava, era 4 horas. 4 horas para começar. Mas era 6 horas, foi aumentando para 8 horas. Na época do meu contrato era horista. Trabalhava 8 horas, às vezes 10 horas. Entrava 5 da manhã e saía 5 da tarde. Quase 12 horas trabalhando. Então, tudo isso que o Edson está colocando não é mimimi. A gente, só para vocês saberem, né? Nós somos primos. Nós somos da Zona Leste, periféricos. Tivemos acesso ao ensino básico no SESI, onde ele mesmo trabalhou. E hoje a gente está aqui falando por experiência. Não é elitista, não é sendo taxativo, não. É origem humilde, né? Eu até brinco aqui, relembro muito, tem um rapaz lá no trabalho, ele olhou para mim um dia, ele fala, pô, você nunca vai parar de falar isso. Eu falei, mas marcou muito. Pô, Rogério, você é mó boy. Eu falei, sou boy? Eu falei, você conhece tal rua? Ele, conheço. Você conhece tal rua? Conheço. Pô, você tá falando um monte de rua lá da minha quebrada, que é em São Mateus. Então, cara, eu morei 26 anos
ali em tal lugar. Nossa, cara, foi depois que eu casei que eu vim para outra cidade, Santo André. Então, às vezes, é o que a gente comentou aqui antes no comecinho, né? O pessoal tem uma visão, tem um preconceito, que a gente evolui, né? Graças a Deus a gente evolui, né? Tem um estudo, tem a questão da leitura. Então, gente, ler não mata ninguém, é uma coisa de baixo custo. Tem bibliotecas ainda. Então, se você não tem direito, você não consegue comprar um livro, vá numa biblioteca, faça uma carteirinha, não paga. Pega um livro emprestado e começa a fazer a leitura. De fato, Edson, você colocou, as pessoas não leem. O fato também comunicação escrita é uma comunicação fria, né? Então, Sim. dentro da literatura de gestão de projeto, ele fala, se eu escrever uma coisa, é interpretação. Se eu colocar o seu nome em caixa alta, você vai falar, o cara tá gritando comigo. Todo mundo conhece a literatura digital, mas saber escrever corretamente, como você colocou a pontuação, enfim. Ainda mais com a reforma ortográfica, já era difícil. Nossa Aí Senhora. reformou. Aí a coisa piorou um pouquinho. Ontem a gente estava conversando, a gente estava vendo alguma coisa na TV, e a palavra vídeo repórter, quando escrita junto, dada a reforma ortográfica, o videor tem um R a mais, e o repórter, quando você escreve junto, o R duplica. É Uhum. tipo, meu, tá estranho isso daqui, tá errado. Não. Cara, você vê, a gente que tem que ler estranhou, mas é o correto, né? Mas enfim, vamos seguir a, o podcast aqui, parar de falar de literatura. Agora aqui tem uma questão, Edson, que eu coloco aqui, que é o famoso quebra-gelo aqui dentro do podcast. Na primeira temporada, eu sempre analisava o perfil, teria que colocar. Se eu posso fazer isso, eu colocaria algum professor para você, que para dar treinamento. Mas seria muito fácil eu fazer. A ideia agora aqui é o seguinte: você precisa dizer, dentro da sua jornada, olhando para você, seja na vida, ou profissional, ou pessoal, algum desenho ou personagem que você fala, cara, eu me identifico desta forma. E esse que você falar vai ficar na capa do episódio quando for lançado. Então, cuidado Nossa. com o que você vai falar e isso vai gerar curiosidade pro pessoal para descobrir. Muito bem, vamos lá. Quando a gente fala em personagem, em pessoas com quem a gente pode se identificar, eu particularmente falando, eu gosto muito, muito mesmo de animações, desenhos, porque apesar da minha idade, isso me traz bastante o meu tempo de infância, o meu tempo de criança, porque eu acredito que a criança, ela é um ser que tem simplicidade, ela tem honestidade, ela tem sonhos, ela tem desejos, anseios, e muitas vezes dentro daqueles sonhos dela, quando ela cresce, ela mantém aquilo dentro dela, ela vai buscar aquilo com todas as forças para ela se tornar aquilo que ela sonhou um dia. E aí, pensando, né, nessa parte que você acabou de colocar, eu diria que eu me compararia com a personagem Fei Fei do filme A Caminho da Lua. Ela é uma criança, né, que logo no começo do filme ela está ali com seus pais, e isso é essa primeira que você está na tela aí. Ela tem os seus pais, a mãe dela vem a falecer, e por conta do falecimento da mãe, fica só ela e o pai durante um certo tempo, até que o pai começa a namorar com uma outra mulher, e essa mulher já tem um filho, né, e eles se tornam irmãos. Qual que é o grande X da questão? É que ela acredita que o pai está esquecendo da mãe dela. E ela acredita que o pai precisa relembrar da mãe, do amor que ele sentia pela mãe, né, do carinho que ele sentia. E aí ela vai, através de um desejo, do sonho dela, dessa esperança de ter o pai, vamos dizer assim, de volta do jeito que ele era antes, ela faz uma viagem à Lua para encontrar a deusa da Lua, Tiangá. E aí tem uma música muito bonita, que tem uma versão cantada pela Priscila Alcântara, que tem uma voz maravilhosa, inclusive, e eu adoro essa música, adoro a voz da Priscila. Então é isso que é dessa forma que eu me enxergo na Feifei. Uma pessoa que sonha, uma pessoa que busca, que tem os seus objetivos, que corre atrás
mas quando ela chega lá, ela percebe que as coisas não vão ser como eram antes. Então ela volta para a realidade, aceita a sua realidade, e aí é quando o filme começa a ganhar a parte do final. Não vamos dar spoiler mais, né, para quem quiser, para as pessoas assistirem o vídeo. Se eu não me engano, ele está disponível lá no canal Disney+. E é assim que eu me enxergo. É uma pessoa que sonha, que busca, que cresce e que, em dados momentos, volta para sua realidade e fala, não, pera, as coisas não vão ser como eram antes. Então agora é daqui para frente. Vamos seguir. Na verdade, o filme tá na locadora vermelha, né? Na Netflix. Fala de locadora Netflix. Vermelha porque... porque eles começaram como uma locadora lá atrás, né? Você mandava os CDs pelo correio, enfim, né? Modelo de negócio deles aí, e eles quebraram a Blockbuster. Então, locadora Vermelha. É interessante. E esse filme é bem legal porque você vê, de novo, entra na história do preconceito, né? Então, a história tem muito preconceito, tem perspectivas diferentes. Sim. É bem interessante. Quem não assistiu, assista. Eu já assisti umas 3 vezes. Aqui é assim, ó. As meninas aqui tem um filme. Cara, 4, 5 vezes, até enjoar, depois vai. O último que assistiu foi o Rob, já viu? Acho que esse tá no Plus. O Rob Bugado. Cara, É o Ron. é um tapa. É Ron Bugado. É um tapa na nossa cara. Nossa, no sentido de violento. tecnologia. Violento. Mas é muito bom. Esse tá lá no meu LinkedIn, quem quiser, o link tá aí na descrição. Clica lá e dá uma lida lá nas minhas considerações. Fiz 11 apontamentos e cabem mais. É que eu tinha que prestar atenção de ficar só escrevendo no celular, senão eu tô indo contra o que eu tava falando do filme. Edson, esse filme é muito bom. É bem legal. Falando um pouquinho aí da rotina do seu dia a dia, a quarentena, a gente ainda assim, né, não tá na quarentena de 2 anos atrás, mas ainda tem aí os protocolos e vamos dizer que a gente tá em quarentena, porque, querendo ou não, o protocolo antes era 15 dias de isolamento, são 10 agora, tem a Omicron, então tem tudo isso. Como é que tá sendo para você, ainda mais o que você falou, treinamento é presencial, enfim, como é que tem sido para você esses dias aí? No nosso caso, dentro da Pizza, a gente tem uma plataforma de ensino, então tem muitos cursos que a Pizza aplica que são focados nessa plataforma, só que não adianta. Para você aprender a operar uma loja, você tem que pôr a mão na massa, né? Então, hoje em dia, a minha rotina é basicamente assim. Eu trabalho de segunda a sexta-feira, alcancei a meta de não trabalhar aos finais de semana, nem feriados, graças a Deus, mas não me recuso de trabalhar, porque quem já viveu o que a gente viveu lá atrás, hoje em dia, é indiferente, se precisar a gente vai, sem medo de ser feliz. Mas assim, eu tenho, dentro da Pizza, eu tenho a oportunidade de fazer o home office, então, na hora de revisar materiais, como, por exemplo, agora nós estamos em época de fazer revisão de uma série de materiais, mudar alguns layouts, algumas coisas assim, então a gente precisa, né, ficar muito tempo na frente do computador, mas não necessariamente no nosso escritório. A empresa abre para a gente essa possibilidade, justamente pelo fato de não poder ainda ter essa aglomeração em massa de tantas pessoas dentro de um único ambiente. E lá, apesar do escritório ser grande, quando junta todo mundo, que são várias empresas, a Pizza Hut aqui no Brasil, ela pertence ao grupo IMC, a International Milk Company, que toma conta de outras marcas também, como, por exemplo, o KFC, o Frango Assado, o Olive Garden, o Carl Jr., o Margaritaville e assim vai. Então, você imagina, essa galera toda reunida ao mesmo tempo, num único espaço, é muita gente. Então, eu posso fazer home office, como hoje, por exemplo, uma parte do meu dia vai ser isso, e a segunda parte é quando a gente vai para o restaurante para poder bater material de treinamento, para a gente poder acompanhar a operação da loja, verificar se a equipe está fazendo o procedimento como ele tem que ser feito, e como os procedimentos dentro da rede Pizza Hut é a equipe de treinamento que define como eles têm que ser, então a gente cria o procedimento e a gente vai até a operação, coloca ele em prática para ter certeza de que o que a gente criou é plausível para o processo acontecer. Como a gente costuma dizer,
a gente tem que respeitar uma coisinha chamada tempos e movimentos. Quanto menos processo as pessoas fizerem, melhor, e o melhor o produto sair, melhor vai ser o resultado para o nosso cliente também. Então, hoje a minha rotina é essa, né? Às vezes em casa, fazendo home office, às vezes na loja, e como eu também atendo lojas na região do interior de São Paulo, e até pouco tempo atrás fora de São Paulo também, então, às vezes eu tenho que viajar, passar um tempo fora, como agora no final do ano passado, eu fui inaugurar uma loja na cidade de Presidente Prudente, fiquei no primeiro momento 15 dias, depois mais uma semana, até conseguir inaugurar a loja, treinar todo mundo. Então, hoje, essa é a minha rotina. E, tirando isso, tem aquela segunda parte da vida, né? Estuda daqui, estuda dali, carnaval daqui, carnaval de lá, cuida um pouquinho da nossa fé e assim vai. É uma coisa meio maluca. Faz parte da vida de quem trabalha com fast food. A gente tem... o pré-requisito é você ser maluco por natureza. Isso aí. Pelo menos já não tá mais estudando, né? Porque antes era fácil trabalhar em fast food e tentar conciliar, porque às vezes você saía mais tarde, te atrasava, você perdia a aula, acabava indo pra escola e prejudicava Nossa, muito. fazer faculdade e Aí trabalhar é complicado. sempre foi difícil. Mas você tá falando aí e tava até procurando aqui, só pra não fazer a menção correta, né? No terceiro episódio, que a gente gravou na primeira temporada, eu conversei com o Gabriel Ragazzi. A gente falou de outsourcing de impressão, né? E uma curiosidade, ele trabalhou na primeira loja da Pizza Hut aqui no Brasil e veio o pessoal de fora e ele era o único cara que falava inglês. Ele conta isso aqui, eu vou pôr o link na descrição. E esse cara, ele tava contando. Então, é a segunda pessoa que a gente troca ideia aqui no podcast que fala um pouco do mundinho da Hut. Ele falou bem superficial algumas coisas lá, foi bem legal. Quem estiver ouvindo e tiver curiosidade, se for do Pizza Hut, aí, ó, lembra do Gabriel, foi um funcionário da loja, a primeira loja aqui na ABC. Né? Agora vamos para as duas perguntas, uma mais chata e uma mais legal. A mais chata é: qual foi o seu maior desafio na vida que, sabe, famosa expressão, todo pé na bunda te joga pra frente, que te jogou, que te forçou a mudar. Qual foi o maior desafio? Bom, o meu maior desafio, literalmente, foi... eu já passei por muita coisa na minha vida, você que é meu primo conhece uma boa parte da minha história de vida, mas da era adulta, vamos chamar assim, o meu maior desafio foi quando eu me separei do meu, entre aspas, casamento, que foi só juntamento de trapos, no caso. E foi quando eu voltei para casa da minha mãe, e depois que a gente sai da casa da mãe da gente, da nossa casa, vamos chamar assim, quando a gente volta não é a mesma coisa, o sentimento não é o mesmo, a impressão que dá é que você está invadindo o espaço de outra pessoa, e isso literalmente me fez querer mudar. Foi quando eu decidi que eu queria morar sozinho, que eu queria me virar, que eu queria crescer de outras formas, né? Ser independente, mas sem perder o vínculo com as pessoas. Então, foi quando eu saí da casa da minha mãe, fui morar sozinha a primeira vez em Guaianazes, longe de tudo, perto de nada, nada ligava com coisa nenhuma. Então, ali se tornou um grande desafio, porque eu trabalhava na época em uma outra empresa, que não tem os mesmos benefícios ou as mesmas atividades. Aliás, a atividade é a mesma, só que a forma de execução era diferente. Então, aquilo se tornou um grande desafio para mim. Eu morava num apartamento, no último andar, no último apartamento especificamente, num prédio que não tinha elevador. Então, todos os dias ter que levantar, descer aquele mundaréu de escadas e trabalhar para chegar. Eu tinha que ir de ônibus, de trem, de metrô, dependendo para onde eu ia, saindo de Guaianazes, por exemplo, e chegando em Interlagos, né, fazendo essa via sacra todinha. Então, para eu chegar 10 horas da manhã, desculpa, em Interlagos, eu tinha que sair da minha casa pelo menos 7 horas da manhã, ou até mais cedo, para eu conseguir chegar vivo, inteiro e com uma aparência boa, porque ser de treinamento na área de fast food é ser exemplo. Então, para eu cobrar das pessoas as coisas, eu tenho que saber e eu tenho que fazer. E eu tenho que demonstrar. Então, eu tinha que tomar todo esse cuidado. Não que eu não tenha que tomar esse cuidado hoje,
Mas hoje está muito melhor. Hoje em dia a empresa paga serviço de carro por aplicativo para mim. Então, se eu quiser sair daqui e ir lá para Interlagos agora, na loja de Interlagos, eu consigo chamar o carro aqui da porta da minha casa, ele me leva até lá. Posso demorar 2 horas, mas eu estou dentro de um carro, tranquilo. Hoje não por conta de ar-condicionado, mas com janela aberta, um pouco mais seguro e por aí afora vai. Então, esse foi o grande desafio, a minha separação. E aí, depois da minha separação, voltei para casa da minha mãe, fui morar sozinho e desde então eu moro literalmente sozinho. Né? A minha mãe de vez em quando vem aqui para minha casa. Hoje, por exemplo, ela está na minha casa, mas por via de regra eu moro sozinho. Então, sou eu que literalmente me sustento, sou eu que batalho para pagar as minhas contas, sou eu que... Não que eu não fizesse isso antes, porque eu sempre trabalhei, o Rogério sabe bem, que a gente trabalha desde criança, né? Desde muito cedo a gente trabalha. Essa história de que criança não trabalha, criança dá trabalho, é real, mas se a criança não aprende desde cedo a cuidar de si, automaticamente ela pode se tornar um adulto meio que preguiçoso, vamos dizer assim, né? Não que seja 100%, tá? Não estou generalizando, mas é só para poder entender um pouquinho do meu desafio. Você falou de exemplo no treinamento, vou fazer algumas pinceladas, né? Lembro que a meia tinha que ser branca na época da loja do palhaço. E não você podia tinha ter que nenhum cobrar, tipo de detalhe. e você tinha que cobrar o branco. Se não tivesse branco, o cara não tirava 100%. O cara tinha lá X erros na avaliação, na LV, lista de verificação. Antigo nome, não sei se mantém ainda. Mantém. Então, o cara tem que ter lá os selinhos, tinha que ter selinhos, enfim. E aí você falando, né, da dificuldade, né? E de quando era criança que trabalhava. Quantas bolsas a gente virou lá naquele quartinho da avó, nas costuras. Sim. Muita coisa. Eu até falo, o pessoal fala assim, nossa, Rogério, cada vez que a gente ouve o podcast, a gente vai descobrindo um pouquinho. Você tem muita história, tem muita história que, Nossa, gente, é muita devagarzinho a história gente para vai contar. lembrando. Muita história para contar. Barato. Mas, ó, agora vamos pra parte. Eu falei que era 2 perguntas. Uma ruim, que já foi, já passou. E agora a gente vai pra boa. Indo pro outro extremo aí, se eu fosse falar assim, qual seria o primeiro momento que vem na sua cabeça que mais te encheu de alegria ou te deu felicidade? E indo pro outro extremo. Ai, meu Deus do céu. Esse é o momento da Não... época do meu casamento, vamos chamar assim de novo, né? Que foi o momento em que eu consegui fazer a minha primeira viagem de avião. E nessa primeira viagem foi a primeira vez que eu fiz uma série de coisas a primeira vez também. Então, um exemplo. Foi a primeira viagem de avião, foi a primeira viagem de barco, foi a primeira vez comendo tucupi, tacacá, tucumã, coisas com a letra T. Foi a primeira vez que eu fui ao Festival do Boi de Parintins, que é um festival fantástico, maravilhoso da cultura amazonense, da cultura nortista, né, do nosso país. Quem tiver oportunidade, quando voltar da pandemia, vá assistir presencialmente. É uma coisa fantástica. As pessoas costumam comparar o Festival do Boi de Parintins com o Carnaval aqui de São Paulo e o Carnaval do Rio de Janeiro, mas eu ainda costumo, eu ouso dizer que ele é um festival, ele é um carnaval 1000 vezes melhorado. Por quê? Porque no carnaval, tanto daqui quanto do Rio, as escolas de samba, elas montam seus carros alegóricos e desfilam por uma avenida. Né? Lá no Rio de Janeiro tem o arco, né, por onde teve um ano que uma escola de samba fez, aí o pássaro abaixar, tal, depois que passou, ele levantou, voltou à posição que ele estava, tal. Mas lá em Parintins é diferente. Lá em Parintins, eles montam a alegoria na sua frente. É um octógono, não tem como eles passarem na sua frente. Eles entram e saem pelo mesmo lugar. Então, eles entram e conforme as danças vão acontecendo, você vê uma estrutura sendo montada na sua frente, de às vezes 15 metros de altura, 20 metros de altura. Uma coisa que você fala, misericórdia, de onde surgiu esse negócio, que até agora isso aqui era um espaço vazio. Então, literalmente, foi um momento que eu fiquei, assim, extasiado.
Eu fiquei maravilhado. Primeiro por ter viajado de avião. Toda vez que eu entro no avião agora, eu lembro desse dia. Eu acho fantástico. É uma recordação que eu vou levar para o resto da minha vida. Agradeço muito ao meu ex por essa oportunidade. Quando eu estou no carnaval aqui em São Paulo, tudo me remete àquele momento em Parintins, aqueles 3 dias do Festival de Parintins. É uma coisa assim fantástica. Então, é um momento que vai ficar guardado na minha mente pro resto da minha vida. Muito bom. Você tá me fazendo lembrar a primeira vez que eu viajei de avião. Foi pra Juiz de Fora, eu fui naqueles aviãozinhos teco-teco. Nossa! Malandro. Ali o pessoal que já foi pra lá sabe, quando não dá teto, o negócio sacode, rapaz. Eu falei, meu Deus, vou ter que voltar. O medo. Essa foi a viagem mais emocionante. Foi a primeira vez para nunca mais. Misericórdia. Mas é por causa do porte do avião, por causa da região que tem muita neblina, enfim. Mas Tem vou gente que falar, tem hein, medo deu desse medo. tipo de avião. Quando eu fui para Presidente Prudente, o avião é parecido, é esse bimotor com essas duas hélices gigantescas rodando do seu lado aqui, ó. É uma coisa muito Treme pra maluca. caramba. Treme pra caramba. E gente no aeroporto Mas, morrendo de medo. mas dá medo mesmo, o que mais cai, né? Tem uma frase, eu sei que é um humor um pouco negro, né? Mas, enfim, vou soltar piada mesmo assim. Dizem que o problema é no céu e a oficina é no chão, né? Então tem que fazer o Tem avião que descer. chegar sem Tem que quebrar. descer. Exato. Não tem como resolver no ar. Tudo que Você falou sobe, do desce. carnaval. Exato. Você falou do carnaval em modo geral. Eu sei que você tá engajado, né? Também na parte do carnaval, né? Sim. Eu fui introduzido no carnaval. Eu sempre gostei, na verdade, de assistir desfiles de carnaval. E eu assistia na minha casa, na televisão. Só que geralmente era assim: começava o desfile, eu assistia a primeira escola passar, a segunda escola passar, na metade do terceiro eu estava dormindo já, né? Então, porque era cansaço, aquela coisa, trabalho o dia inteiro, você estudava à noite, aí você chega em casa, você quer descansar. Então, normal. E aí eu fui introduzido no carnaval por conta do meu casamento, né? Isso lá em 2014, a gente começou em finalzinho de 2013 para 2014. Então, no carnaval de 2014, eu fui introduzido no carnaval e só neste ano, eu desfilei em 6 escolas diferentes entre sábado e domingo. Isso do grupo especial. Olha, desculpa, de sexta para sábado e de sábado para domingo. No domingo tinha escolas do grupo de acesso, então a gente acabou se enfiando em escola do grupo de acesso também. Na segunda-feira tinha bloco de carnaval, e aí a gente curtiu a beça, e de lá para cá eu peguei um gosto pelo carnaval. Esse ano, agora em 2022, eu estou envolvido em 3 escolas diferentes. Uma do grupo especial, uma do grupo de acesso e uma de um grupo um pouquinho mais acesso, mais lá para o final, que não faz parte da liga, mas está associada a ela. Então, no grupo especial, eu faço parte da Escola de Samba Colorado do Brás, né, como brincante, como componente de ala, né, uma ala coreografada, então você tem que dançar, saber, aquela coisa toda. Na escola do grupo de acesso 1, é a Escola de Samba Morro da Casa Verde. Eu estou como harmonia de ala, especificamente da ala das baianas, porque eu amo a ala das baianas, eu amo essa mulherada, e foi a primeira ala de escola de samba onde eu aprendi a participar, então eu gostei muito. Não sou baiana, né? Eu sou a harmonia da ala das baianas. E a terceira escola, que é a escola de menor porte, que esse ano vai desfilar lá no Autódromo de Interlagos, é a Escola de Samba Dragões de Vila Alpina, que fica aí na Vila Prudente, literalmente, na frente da casa do palhaço onde você trabalhava. Literalmente. Embaixo daquele viaduto, né? Isso, exatamente. Bem ali. Toda vez que eu for para lá, eu olho para aquele mequetrefe, eu lembro de você na hora. Não tem nem como esquecer. Mudou muito aquela região. Muito. E ali, nessa escola, eu sou o chefe da ala das baianas, né? Então, eu sou responsável pelas baianas, eu que estou montando a ala do zero. Então, até aproveitando o momento, se houverem mulheres trans, ou até mesmo homens que queiram desfilar no carnaval fantasiados baiana,
pode me procurar, a gente aceita todo mundo, porque a ideia é a pessoa brincar, se divertir. E muitas pessoas pensam que assim, mas carnaval, pandemia e não sei o quê. Eu digo sempre para as pessoas o seguinte: no carnaval, por mais que haja aglomeração, dentro de uma escola de samba, é praticamente difícil, impossível, vamos dizer assim, você entrar em contato com outra pessoa. Por quê? As fantasias não são pequenas, as fantasias elas são relativamente largas, o que obriga a ter distância entre as pessoas. Automaticamente, você não pode encostar na pessoa da frente e nem quem está atrás de você pode encostar em você, porque isso desconta ponto da escola. Então, distanciamento social está garantido. No caso da ala das baianas, é mais garantido ainda, porque uma saia das baianas, de uma baiana, por exemplo, ela gira em torno aí de 5 a 9 metros de diâmetro. Então, olha o espaço que você tem, o círculo em volta de você, distância entre qualquer pessoa de qualquer lado, né? Então, é muito mais seguro. Fora que o carnaval esse ano, ele vai acontecer no AMB, como sempre foi, e também lá no Autódromo de Interlagos. E por que isso? Porque são lugares onde é possível você controlar a entrada de pessoas e garantir que as pessoas que estão entrando estejam vacinadas, devidamente medicadas, que tenham feito todos os processos, tudo bonitinho, para evitar justamente essa questão de propagação dessa doença. Bom saber. Eu não sabia que era até 9 metros, não. Eu sabia que tinha uma distância, mas eu não sabia que era tudo isso, não. Então você está procurando pessoas para rodar a baiana. Exatamente, é para rodar a baiana. E detalhe, não precisa nem se preocupar em saber rodar a baiana, porque eu vou ensinar a pessoa tudo que ela tem que saber, como é que uma baiana se comporta do começo ao fim. Vou fazer esse trecho no videozinho para gerar engajamento. Por favor. Então eu posso entender que isso é um projeto pessoal que você está conduzindo aí, né? No caso aí do pessoal da Vila Alpina, certo? Isso, exatamente. Essa é uma escola que eu desfilo com eles há 3 anos já. É nesse ano que eu peguei a ala das baianas, mas antes eu fazia parte da ala da comissão de frente. A gente está caminhando aqui pro encerramento praticamente, né? Então, vamos para os 2 quadros. Aí, primeiro é a válvula de escape, aí que a gente já bateu um papo. Eu vou fazer a pergunta porque é de praxe, mas praticamente você já respondeu. O que você faz para extravasar, relaxar, ter o seu momento aí, né? Você entrar num estado sem preocupação. Olha, de verdade, as pessoas falam que carnaval e bebida alcoólica tem tudo a ver, mas no meu caso, para eu relaxar, eu consegui entrar relaxado, me dê um bom copo de café e me deixa ser feliz com o meu café, que eu estou muito bem, obrigado. Eu tomo café para acordar, eu tomo café para dormir, eu tomo café o dia inteiro e muita gente acha que eu sou elétrico por causa disso. Talvez, mas café é café e é igual água, não se nega a ninguém, né? Mas gosto de um bom carnaval, porém, eu adoro, amo a paz e o sossego da minha casa, de poder assistir um bom filme, de poder ficar deitado na minha cama, de ler um bom livro de vez em quando, de estudar também, porque eu gosto de aprender coisas novas, de, às vezes, viajar também, mas eu gosto de viajar sempre acompanhado por mais alguém, porque viajar sozinho é legal, né? Mas viajar com outras pessoas, você consegue dividir histórias, você consegue criar momentos, é muito mais, não é que é muito mais, mas é interessante, né? É que hoje em dia, infelizmente, as pessoas não têm essa noção do que é ser sozinho, do que é saber se conhecer e se entender. A gente precisa de outras pessoas para muita coisa, mas na hora de viajar é legal sempre a gente viajar com mais alguém, porque a bagunça é certa, a brincadeira é melhor, a diversão é garantida. Parte de indicações aí, não põe na balança, o que você indica aqui pro pessoal? Bom, como eu sou da área de treinamento, eu acredito que muitas vezes, para as pessoas poderem entender melhor as coisas, a gente pode pegar, a gente cria histórias para as pessoas poderem entender melhor o que você está querendo ensinar para elas. Então, toda vez que eu aplico um treinamento, como por exemplo, semana passada eu apliquei um treinamento numa equipe que é do nosso escritório, mas eles precisavam ter essa noção da vivência da equipe de loja.
E toda vez que eu dou algum exemplo de alguma situação para eles, eu crio nomes e coisas que é o tipo de coisa que eles não vão esquecer tão fácil. Então, tudo isso eu aprendi usando um livro que me foi indicado, que chama-se Storytelling com Dados. Esse livro, ele mostra basicamente como que você faz, dentro do mundo dos negócios, como que você faz as pessoas compreenderem e entenderem melhor as informações quando você cria histórias para mostrar dados, tá? Então, por exemplo, é igual você está assistindo o jornal, de repente eles colocam para você na tela um gráfico, enquanto alguém fala para você o que aquele gráfico representa. Então, essa pessoa cria toda uma história para poder te mostrar aquele número e você consegue entender com clareza. Isso chama-se storytelling com dados. Então, esse livro é um livro muito bom. Ele é um livro que eu indico de verdade as pessoas lerem. Se pesquisar aí na internet, você vai encontrar ele com uma variação gigantesca de preços, que vai desde R$ 46 até os seus R$ 178. É uma coisa bem maluca aí, né? Esdrúxula, eu diria, essa variação de preço que tem nesse produto, mas é um produto muito, muito bom. Quem gosta de ensinar ou quem gosta de contar histórias tem que ler esse livro, precisa ler esse livro, porque vai ajudar muito na hora de mostrar as suas informações, vender o seu peixe, vamos dizer assim. Bacana, vou anotar aqui, colocar na descrição do episódio. E o pessoal que quiser comprar, fica à vontade, vai ter o linkzinho aí. Não Lembrando que eu não tô ganhando nada por isso, hein? Eu também não, mas bem que eu gostaria de te ter patrocinado aqui, né? E não, você é muito bom. Ninguém patrocina o podcast aqui, é tudo feito com no muito braço. Amor e carinho por mim e no braço, é isso aí. Espero um dia poder falar, olha, temos o primeiro patrocínio, você quer soltar a vinheta dos caras, vai ser muito bom. Seria muito sonhar. Bom. Tem que sonhar. O importante é sonhar para isso. É isso aí. Tá, a gente estamos caminhando aqui então, Edson, obrigado aí pelo tempo, né? Obrigado de fato mesmo, né? Sei que é corrido, a gente era para ter gravado ontem, mas a sua agenda não permitiu, então agradeço, a gente extrapolou um pouquinho, inclusive. E a pergunta final, né? Aonde o pessoal pode conhecer você, trocar ideia contigo, conhecer um pouco mais e, enfim, se relacionar contigo, até para mandar aí os contatos para a Baiana. Vamos lá. Bom, para falar de assuntos profissionais, lá o meu perfil no LinkedIn, então só procurar lá como Macedo595, você me encontra no perfil do LinkedIn, então assuntos profissionais são ligados diretamente lá. Para falar sobre Baiana, Carnaval, assuntos, coisas da vida, que é só jogar uma conversa fora, falar uma bobagem que é de vez em quando bom, lá no meu Instagram, Edson_Macedo_595, no Facebook, Macedo595 também. E aí, se as pessoas quiserem saber por que o bendito 595, na verdade, aquilo ali é porque quando eu fui criar o meu primeiro e-mail no Hotmail, foi essa opção que ele me deu. Aí eu gostei do 595, estou usando ele pro resto da vida. É só para deixar claro. Eu ia perguntar isso, mas o que é isso? Esse numerologia? Não é não. Não é não. Essas numerologias, essas coisas que o pessoal inventa, vai saber, né? Não, mas tranquilo, eu vou colocar todos os links aqui na descrição. Você que fez o download, muito obrigado. Que ouviu até aqui, peço que compartilhe com seus amigos, faça a palavra propagar por esse mundo virtual. E se você conhece alguém que queira rodar baiano, mande aí pro Edson, que ele tá esperando aí para fazer crescer. Quem sabe um dia você veja Unidos de Vila Alpina, acho que é isso aí o nome, se eu não me engano. Dragões de Vila Alpina. Dragões de Vila Alpina, desculpe. Então aí na série A, vamos falar assim, na série especial ali na televisão com o Edson desfilando, hein? Pensou? Vamos ajudar aí a realizar esse sonho. Muito obrigado então pela audiência, pela paciência e até mais. Tchau, tchau.